Muito bem, gente. Então, oficialmente, um bom dia a todos. Muito obrigado pela participação da banca, Jorge, do Carminati, do Gabriel, professores tão gabaritados que vão contribuir para a avaliação do TCC do Luiz, né? Então, seguindo os procedimentos da UFSC, Luiz, você agora vai fazer a apresentação do seu TCC, ok? Você tem 20 minutos para fazer essa apresentação. Esteja calmo, tranquilo, ok? Estamos todos aqui te ouvindo. Após a apresentação, o Luiz vai ser expulso da cena, ok? E daí a banca vai se reunir e deliberar sobre a sua aprovação ou não e a sua nota. Após isso, então, Luiz, eu te chamo novamente, eventualmente pelo WhatsApp, tu fica atento, né, apostos, eu te chamo pelo WhatsApp e você daí vai ouvir o retorno que a banca tem para você, tá bom? Depois da sua apresentação, evidentemente, a banca vai ter aí 100 minutos, cada membro da banca, para fazer o questionamento, tá? Aí, depois disso é que você sai, tá? Eu inverti um pouquinho aqui, tá bom? Então, gente, Luiz, você pode começar, você tem 20 minutos nesse dia, né? São dia 12 de agosto, ok? Você tem 20 minutos para começar a sua apresentação. Aliás, falar nisso, só abrir um off-topic aqui, você tinha mandado o link para o pessoal assistir a tua banca, né? Se você quiser, a gente espera 30 segundos, tu manda o link novamente para eles aqui. Não, mas eu consegui fazer a transmissão já. Então, tá bom. Então, feito, você tem lá seus 20 minutos, pode iniciar. Tá, eu só vou abrir aqui, compartilhar minha tela, né? Só me dê uma confirmação se está tudo ok? Eu estou conseguindo ver bem. Acredito que os outros membros também. Estão todos vendo? Jorge está vendo? Carminati, Gabriel? Está ótimo. Muito bem. Muito obrigado pela introdução, professor Ricardo. Agradeço a presença dos professores da banca, meu orientador, professor Ricardo, meu orientador, Jorge Nasser, professor Gabriel Dutra e professor Vladimir Carminati. Para a avaliação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Estudo de Determinação Experimental de Permeabilidade por infusão a vácuo de compostos sanduíches. Aqui um breve resumo do que será apresentado, com uma introdução, a fundamentação teórica utilizada, a metodologia adotada, os resultados e discussões do estudo, as conclusões e, por fim, sugestões para trabalhos futuros. Bom, o processo de fusão a vácuo é um processo conhecido por gerar, pela alta qualidade na fabricação de grandes peças em compósitos, especificamente na indústria náutica para a fabricação de cascos de embarcações e também na indústria de energia, na fabricação de pás eólicas. O processo tem como diferencial, quando comparado com o processo de fabricação manual, ter um menor teor de resina, o que gera uma maior fração volumétrica de fibra no composto, o que está diretamente ligado com um menor peso no laminado e uma resistência superior quando comparado. Porém, não se trata de um processo simples. É um processo que tem muitas variáveis envolvidas, é um processo onde o erro é caro. Como se trata de peças grandes, um erro de infusão de uma área seca, de uma área não totalmente impregnada, pode gerar a perda da peça e com isso, um alto prejuízo financeiro. Atualmente, muitas empresas adotam programas de simulação de fluxo para terem uma melhor análise e uma melhor visualização do modelo adotado. E como esse que está nos slides, e o objetivo é determinar e dimensionar as linhas de vácuo e resina na peça. Porém, dentro as várias variáveis
que existem para a modelação do sistema de fusão a vácuo, existe uma principalmente que precisa de um teste para sua obtenção, de um teste prévio, que é a permeabilidade. Independente a ferramenta utilizada, independente se é um modelo analítico, um modelo numérico, ou utilização de um software comercial, é necessário a obtenção da permeabilidade. Visualizando isso, o objetivo geral desse trabalho é obter a propriedade longitudinal de forma experimental, pelo método de fluxo unidirecional, que será discutido à frente, pelo processo de fusão a vácuo de um compósito constituído de resina poliéster, fibra de vidro de tipo E e núcleo de PET de 6 milímetros. Visto isso, os objetivos criados para esse trabalho foram definir plano de laminação com reforço fibrado, matriz polimérica e núcleo para ensaios experimentais, analisar a viscosidade e sistema de catálise da resina adotada, executar processo de laminação por infusão a vácuo em bancada, demarcando as linhas de frente de fluxo, caracterizar as frações mássicas e volumétricas dos ensaios e, por fim, calcular a permeabilidade longitudinal com os parâmetros obtidos. Agora, comentando um pouco sobre a fundamentação teórica utilizada para esse trabalho, os materiais compósitos são muito utilizados, principalmente na indústria náutica, na indústria automobilística, na indústria espacial e de energia. Daniel e Shai aqui comentam que, geralmente, constitui em 2 ou mais fases em uma escala macroscópica, cujo desempenho e propriedades mecânicas são projetados para serem superiores aos materiais constituintes que agem independentemente. Então, o material composto geralmente é constituído de 2 fases, a fase contínua e a fase dispersa, podendo também ter uma interfase. A fase contínua é chamada de matriz, enquanto a fase dispersa é chamada de reforço. Quando o compósito é um compósito do tipo plástico reforçado com fibra, a matriz é chamada de matriz polimérica. Essa matriz polimérica ela é do tipo termofixa, ou seja, no começo do processo ela entra em forma líquida e após a cura ela se torna sólida. As principais matrizes utilizadas são a poliéster, epóxi e a cervinílica. O reforço, quando em PRF, é chamado de reforço fibrado, e seus principais tipos são o roving, a manta e o tecido, sendo os materiais utilizados geralmente em fibra, em vidro, carbono e aramida. Existe também o núcleo. O núcleo, quando utilizado no compósito, transforma o compósito em um compósito do tipo sanduíche. Os principais materiais utilizados são PVC, PET e madeira. O núcleo ele é inserido no centro transversal do compósito. Sobre o processo de infusão a vácuo. É um processo de molde fechado, que teve sua primeira patente registrada em 1940 pelo método Marco, utilizado para a fabricação de embarcações da Guarda Costeira Americana. Segundo a ACMA, existe mais de 20 denominações variantes desse processo. E, segundo Silva, surgiu como uma variante do RTM, que é o Resin Transfer Molding. O RTM nada mais é do que um processo que utiliza o molde fechado, em que a resina é injetada para dentro de uma cavidade, onde geralmente esse molde é metálico, e a diferença para a infusão a vácuo é que a resina não é injetada, ela é introduzida pela diferença de pressão, e o molde superior é substituído por um filme polimérico. Então, os 2 tipos mais comuns encontrados de infusão a vácuo é o método Scrimp, que foi criado pela Seaman Composites, que ele, como explicado anteriormente, a resina é introduzida dentro do laminado através de uma diferença de pressão, com a utilização de uma bomba de vácuo. Antes da bomba de vácuo é instalado um filtro para captação de resina, e nesse método é utilizado também uma tela de distribuição entre o material compósito e a bolsa de vácuo. Essa bolsa de vácuo ela é vedada com uma fita de vedação. O método VARTM tem como um diferencial a não utilização da tela de distribuição. O restante, o método é idêntico.
Agora, falando sobre a dinâmica do fluido em meio poroso. O modelo de escoamento utilizado é baseado nos resultados do físico francês Henri Darcy. Em 1856, ele criou um aparato, uma coluna de areia, em que o objetivo dele era determinar a velocidade do fluxo da água através dessa coluna. Então, com isso, com os estudos dele, ele elaborou uma fórmula empírica, que é conhecido como Lei de Darcy. A Lei de Darcy relaciona a vazão, a área transversal da coluna, a viscosidade do fluido, o comprimento do aparato, o gradiente de pressão e até agora e até aquele momento não conhecido, a permeabilidade. A permeabilidade é a habilidade ou capacidade de permitir o fluxo através dos poros do material. Para Scheisinger, o conceito de permeabilidade permite uma descrição fenomenológica do fluxo através de meios porosos em um determinado domínio de velocidade. Em meios fibrosos, com estrutura anisotrópica, a permeabilidade se comporta de forma tensorial, como é mostrado na figura. Quando esse tensor é diagonalizado, ele é possível transformar essa permeabilidade em 3 direções principais, sendo K1 e K2 no plano do laminado e K3 sendo a permeabilidade transversal. Para sua obtenção de forma experimental, existem 2 métodos baseados na mesma ideia, que é a utilização da frente de fluxo. Existe a obtenção pelo frente de fluxo radial e pela frente de fluxo unidirecional. A frente de fluxo, as duas são inseridas, a resina é inserida em um ponto do molde e é visualizado o comportamento da frente de fluxo pelo tempo. Então, no fluxo radial, é visualizado que a frente de fluxo se comporta de forma de um elipsoide, enquanto no fluxo unidirecional, geralmente o molde é retangular, e é visualizado a entrada da resina no lado esquerdo, enquanto a saída de ar fica na outra extremidade. A obtenção de permeabilidades não só em uma direção, o que geralmente é feito para a determinação em fluxo unidirecional é mudar a orientação do reforço. Então, enquanto o fluxo radial eu consigo ter mais de uma direção da permeabilidade, no fluxo unidirecional também é possível, porém, fazendo mais ensaios. Agora, falando sobre a metodologia. O estudo começou com a criação de um plano de laminação. Em seguida, foi feita a análise da viscosidade e catálise do sistema da resina. Foi feita a preparação da bancada. Com esses 2 montados, foi executados os ensaios experimentais. Após isso, foi obtido a distância da frente de fluxo pelo tempo e também foi feita a caracterização dos materiais. Com esses resultados, foi possível determinar a permeabilidade. Os materiais utilizados nesse estudo foram separados em 2 tipos. Os materiais consumíveis, que são materiais utilizados e descartados em cada ensaio, e os materiais compósitos, que já foram comentados. Os materiais consumíveis utilizados foram a fita selante ou tech tape, bolsa de vácuo, mangueira cristal, fio ply, espirodutos, tês e registros. Enquanto os materiais compósitos adotados foram a fibra de vidro do tipo E, em 2 tipos. Tecido de trama plana 0,90 de 330 gramas por metro quadrado e manta de 300 gramas por metro quadrado. O núcleo utilizado foi de PET, de 6 milímetros, com 80 quilos por metro cúbico. A resina adotada foi de poliéster isovitálica, própria para infusão a vácuo, da família Arazim 14.0. O plano de laminação adotado tem como característica ser simétrico em relação ao núcleo. Ele foi constituído de 11 camadas, sendo essas 11 camadas 4 camadas de tecido, uma de núcleo e o restante de manta. As dimensões adotadas foram 300 por 400 milímetros. A caracterização da resina foi feita primeiramente fazendo a análise da viscosidade com um viscosímetro do tipo Cope-Ford. Foi utilizado como referência a STM D12000 e foi utilizado, dentre vários orifícios do Cope-Ford, foi utilizado o orifício número 5,
onde é possível utilizar essa equação, que tem como função o tempo de escoamento da resina no copo. Foi feito também a análise do sistema de catálise, através do teste de L-time, com 1,25% e 1,5% da massa de resina, onde foi adotado o peróxido de metiletilcetona como catalisador, como iniciador, desculpe. A montagem da bancada de equipamentos foi feita utilizando um vacômetro para análise da pressão interna da peça. Foi utilizado também um cronômetro, um termômetro higômetro para análise da temperatura e umidade relativa do ambiente. E é interessante também visualizar a utilização de vincos. Os vincos são utilizados para a boa distribuição do filme polimérico sobre a peça. Foi utilizado também uma bomba de vácuo a óleo com um filtro coletor de resina. Sobre a caracterização dos ensaios, a cada um minuto do teste foi feito uma demarcação da linha de frente de fluxo, como é observado na figura, em que foi possível visualizar a configuração de como é feita a percolação do fluido. As variáveis de temperatura, umidade relativa e pressão foram pequenas comparadas entre si, e todas foram visualizadas a cada 10 minutos. Aqui são os valores médios. Resultados. A caracterização da resina sobre a análise da viscosidade foi feita com 3 ensaios no copo forte. Desses 3 ensaios, a média adquirida de viscosidade dinâmica foi de 911,5 cp. Enquanto a análise do sistema de catálise, foi adotado o valor de 1,5 da massa de resina de MECP, metiletilcetona, em que foi utilizado pelo motivo de ter uma margem de segurança no trabalho, porém não ser muito alta de forma a prejudicar a cura da resina. A caracterização do laminado foi feita através da composição mássica e composição volumétrica também. É possível verificar a variação da composição de resina, principalmente. E outro detalhe interessante de se observar é a característica do núcleo. Enquanto na sua composição ela tem baixas proporções, na composição volumétrica ela é a maioria. A fração volumétrica da fibra ela é necessária para o cálculo da permeabilidade, e com ela é necessário saber o volume de fibra no compósito comparado com o volume de resina. É descartado, então, o volume do núcleo. Nesse caso aqui, a fibra é considerada a manta mais o tecido, e também foram considerados nos cálculos os volumes de resina inseridos nos groovings, ou ranhuras, e nas paredes do núcleo. Esse cálculo foi feito com base na relação das misturas, em que é necessária a densidade da fibra, densidade da matriz e fração em massa da fibra. A fração volumétrica da fibra é necessária para o cálculo da porosidade, através dessa relação, como está mostrando na imagem. Foi observado também a atuação do fenômeno de race tracking. O race tracking é uma movimentação com maior aceleração nas laterais da peça. Isso acontece por causa que nessas laterais existe a maior facilidade de percolação nessa região. Também foi observado nessas imagens a influência das ranhuras no escoamento. Com a demarcação das linhas de frente de fluxo, foi possível observar, principalmente aqui no ensaio 1, a influência do race tracking, com a velocidade maior das laterais. Então, com o objetivo de minimizar e ter um valor de distância longitudinal da frente de fluxo de forma maior qualidade para o trabalho, foram criadas novas linhas de frente de fluxo verticais, através da utilização do software vetorial CorelDRAW,
E, com isso, o objetivo era a diminuição da influência do race tracking. Com a obtenção dessas distâncias, foi plotado a distância longitudinal pelo tempo, e foi observado que o ensaio 2, o ensaio 1 e 3, obtiveram resultados próximos, enquanto o resultado 2, o ensaio 2, desculpe, teve maior velocidade de percolação durante o processo. Com os dados da distância longitudinal pelo tempo, foi plotado também a distância longitudinal ao quadrado pelo tempo, em que foram plotados os dados com o objetivo de se obter a inclinação da reta de uma regressão linear dos dados. Isso é feito para que esse comprimento ao quadrado dividido pelo tempo tenha uma maior qualidade quando inserido na fórmula de Lee-Darcy, que será visto posteriormente. Para verificar a qualidade dessas regressões lineares, foi feito o cálculo do R². O cálculo do R² leva em consideração os dados obtidos com a regressão linear de primeiro grau gerada. Os dados foram satisfatórios, o menor R² obtido foi de 98,6%. Bom, com todos os valores já calculados, observe que o valor anteriormente dito ali de comprimento ao quadrado sobre 3 entra aqui. A porosidade adquirida, a viscosidade adquirida e o gradiente de pressão também já calculado, foi possível, através da lei de Darcy de forma unidirecional, calcular a permeabilidade dos ensaios. Foi possível observar uma diferença no ensaio 2, isso principalmente pela motivação da diferença de fração volumétrica da fibra. Os resultados tiveram uma média de 6,65 vezes 10 na menos 10 metro ao quadrado, com um desvio padrão de 1,35 vezes 10 na menos 10 metros quadrados. Para a comparação desses resultados, foi visualizados outros autores e foi constatado como resposta à mesma ordem de grandeza. As conclusões desse trabalho foi possível observar que a determinação da permeabilidade longitudinal de forma experimental conseguiu concretizar os objetivos propostos para esse trabalho. A viscosidade foi maior que a esperada. Cogita-se que a elevação foi ocasionada pelo modo de conservação dessa resina. O restart foi atuante e, para sua diminuição, foi criado novas linhas verticais de frente de fluxo. Todos os laminados foram completamente saturados, sem presença de bolhas, locais secos e delaminação. O núcleo se mostrou um ótimo material de aplicação estrutural. E também observou-se que a fração volumétrica tem um peso significativo no cálculo da permeabilidade final. E, por fim, os resultados do cálculo da permeabilidade foram considerados satisfatórios. Como sugestões para trabalhos futuros, eu deixo aqui efetuar maior número de ensaios com variações volumétricas de fibra, verificando a influência da permeabilidade final. Verificação da influência dos groovings do núcleo na velocidade de impregnação da matriz. Comparação entre métodos de determinação de permeabilidade do fluxo unidirecional com o fluxo radial, observando o comportamento das 3 direções principais da permeabilidade. A verificação da influência do uso da distribuição da permeabilidade, visto anteriormente pelo método SCRIMP. E utilização dos dados obtidos experimentalmente nesse estudo para a validação de métodos numéricos. Dito isso, eu deixo aqui as referências utilizadas. E agradeço a atenção de todos. Muito bem, muito obrigado, Luiz, pela sua apresentação. Você ficou bem dentro do tempo que a gente esperava, né? E agora, então, vamos passar a palavra para os membros da banca, né? Para que a gente possa ter as sugestões de melhoria do seu trabalho.
né? Eu não sei se tem alguém que queira iniciar a discussão aqui. Gabriel, Jorge, Carminati, tanto faz? Quer começar, então, Jorge, você como co-orientador? Obrigado, Luiz, pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, só uma pergunta. Depois que você calculou a permeabilidade, o que você vai fazer com ela? Bom, depois que eu tenho a permeabilidade, eu posso utilizar para fazer projeções e projetos de infusão, de modo que, se eu tiver o mesmo material composto, eu posso utilizar essa mesma permeabilidade para utilizar projetos de diferentes dimensões pelo processo de fusão lá. Mas você sabe o número da permeabilidade, ele está em que... qual é a grandeza dele? Tempo, segundo, metro, quilômetro, viscosidade, Pascal, o que é? Qual é aquele número que você encontrou, 8 vezes 10 a menos 10? Aquilo tem em que unidade? Está em metros quadrados. Estranho, né? Não, mas ele também pode ser apresentado em Darcy, né? Exatamente, porque não é intuitivo você dizer assim, esse laminado aqui tem 6 vezes 10 a menos 10 metros quadrados. Bom, e aí? O que a gente faz com isso? Uhum. Eu botei ali no SI, mas Bom, os resultados tem, é só uma conversão, né? Não. A ideia de calcular a permeabilidade da forma que você fez é como todo mundo faz. E você fez bem direitinho. É que o valor da permeabilidade só tem uma função real se você tiver algum tipo de sistema que você possa inserir ela e ela depois calcular a frente para uma peça qualquer. Mas vamos dizer, o corpo do trabalho está bem interessante, eu gostei bastante. Era só essa pergunta, Luiz. Obrigado. Obrigado, Jorge. Legal, muito obrigado, Jorge. Vamos passar a palavra agora para o Gabriel. Pode ser, Gabriel? Pode ser. Estão me escutando? Estamos, perfeito. Opa, queria aproveitar para cumprimentar a todos, né? Não consegui fazer isso no início. Faz tempo aí que não vejo o professor Jorge, o professor Carminati, o professor Ricardo. O Luiz eu encontrei no laboratório recentemente, né? Fazendo essas atividades mesmo. Queria agradecer também pelo convite, né? Me sinto lisonjeado de participar dessa banca, pelos membros que estão aqui participando e também pelo tema, né? E pelo Luiz também, né? Então, tive uma ligação com o Luiz aí durante quase todo o período de graduação. Acho que foi por esse aspecto também que eu fui convidado, né? Então, obrigado aí pelo convite. Fiquei bem contente de participar da banca. Você foi convidado pela sua competência e conhecimento na área. Muito obrigado. Hein? Então tá, eu vou tentar fazer algumas análises aqui do texto, algumas coisas que eu não entendi muito bem, talvez são sugestões aí vocês vão avaliar aí o que vocês acham melhor, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar pelo trabalho, acho que está bem escrito, foi bem feito o trabalho. Eu acho que trabalhar numa área experimental é uma área complicada, porque a gente sabe que a gente tem limitações aí em termos de equipamentos, infraestrutura, infelizmente, e encarar isso, mesmo sabendo disso, eu acho que é bem corajoso, né? E o Luiz teve essa coragem aí, parabéns por ter escolhido esse caminho. E a parte de infusão, né, que é uma parte bem importante para a gente que trabalha na indústria náutica, aí, é um dos métodos aí mais utilizados, que envolve mais tecnologia, mais conhecimento, e tem poucos trabalhos, infelizmente, ainda acadêmicos nessa área aqui dentro do campus de Joinville,
e eu acho que o Luiz é um dos que está encabeçando esse tema. Espero que também ele seja um exemplo para outros estudantes seguirem pesquisando, tentando aprimorar técnicas nessa área aí de infusão. Então, parabéns por esses 2 pontos aí. Indo para o trabalho, né, eu vou só pontuar algumas coisas que eu fiquei com dúvida, que eu acho que são mais sugestões mesmo, né. Então, na parte da introdução, acho que ficou bem claro que tu tem conhecimento aí na parte de compósitos, eu já sabia disso também. Entretanto, eu senti um pouco de falta de referenciação teórica ali, né, então citações na parte de introdução. Tu não tem nenhuma citação ali na tua introdução, e acho que tem autores aí de livros, até o próprio Jorge Nassi, que poderia ser citado aí na tua introdução, quando tu fala o que é o termo compósito, quando tu fala o que é uma laminação a vácuo, quando tu fala o que é uma infusão. Eu acho que tu poderia utilizar literaturas nacionais ou internacionais aí para reforçar isso que tu estás falando, e eu sei que tu leu essas literaturas, tem conhecimento, eu acho que ficaria mais rico tua introdução se tu conseguisse incluir isso, né? Isso é sugestão, né? E daí, indo para os teus objetivos, né? Tu tem um objetivo específico aqui, que trata, é o segundo objetivo específico, que é canalizar a viscosidade e o sistema de catálise da resina adotado. Aí acho bem interessante que esse termo, né, até na apresentação tu falou catalisador e depois iniciador, né, e eu pego muito nesse ponto. Eu acho que daí a presença do professor Carminati aqui vai me ajudar, até se eu falar alguma besteira, o Carminati pode me ajudar em relação a isso. Mas o que está acontecendo na hora que a gente joga o MECP lá, né? O MECP é um peróxido que ele vai quebrar as ligações insaturadas, vai formar um radical livre, né? Vai quebrar as ligações insaturadas do monômero e da cadeia principal, vai formar um radical livre, e esses radicais livres vão fazer as ligações cruzadas, que é o processo de cura, né? O MECP, ele não... E quando tu usa o termo catálise, eu entendo dessa maneira, aí o Carminati, por gentileza, se eu estiver falando alguma besteira, pode entrar aqui e comentar, né? Catálise é modificar a velocidade da reação química, né? Então, acelerar o processo de reação química. E o MECP, ele não tem a função de acelerar, ele tem a função de iniciar, né? Então, eu acredito que se a gente for pensar em termos acadêmicos, o termo mais correto é iniciador, e algumas vezes no trabalho tu usa o termo iniciador e algumas vezes catalisador. Eu sei que na indústria, né, e a gente, às vezes, no dia a dia, a gente fala, né, usa o catalisador, 2% de catalisador, né, e nos estaleiros é utilizado esse termo, não tem nada de errado. Eu só acho que quando se escrever um trabalho acadêmico, assim, né, que vai ficar no repositório, acho que a gente tem que ter esse cuidado para respeitar essa parte química. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas talvez o Carminati pode comentar depois ali um pouco sobre isso também. Mais tentar respeitar essa terminologia química ali no trabalho, né? E eu entendo que no dia a dia, às vezes, a gente acaba usando termos que não são, às vezes, os mais corretos, mas um trabalho é interessante. Então, eu sugiro só reescrever essa parte de analisar a viscosidade e sistema de catálise, né? Esse termo sistema de catálise, talvez eu coloquei como sugestão, a relação do iniciador e tempo gel da resina, que é basicamente o que tu fez, né? Mas é sugestão, tá? Para vocês aí avaliarem, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Indo para a fundamentação teórica, tu tem uma hora que tu explica quais são as funções da manta no laminado, e daí tu usa que são utilizado para laminados não estruturais e fins estéticos. Porém, tu utilizou a manta no teu plano de laminação, por quê? Qual foi a função de ter utilizado a manta? A função da utilização da manta nas superfícies superiores e inferiores foi estético. E entre os tecidos, por 2 motivos. O primeiro, por custo, e por eu já possuir essa manta. E o segundo, para ter uma boa junção do tecido com o núcleo, que não é necessariamente necessário. Eu quis fazer
o compósito simétrico, eu verifiquei os materiais que eu tinha e criei esse plano de eliminação. Tudo bem. Então, eu acho que se tu tem essa ideia de melhorar a junção entre tecidos, tu tem que colocar que a manta também pode ser utilizada como elemento de união, ou de melhorar essa relação em termos de tensão de cisalhamento entre tecidos, quando tu usa ela entre eles, né? Mas talvez tu pode citar isso porque tu usa a manta e acaba que a pessoa que lê a fundamentação não sabe se tu está querendo esses fins estéticos ou por que tu estás utilizando a manta, né? Inclusive, a gente também, quando faz laminações na aula lá, a gente usa a manta entre tecidos justamente por isso. Eu só foi mais pelo fato de tu não citar isso no texto. E daí entra um aspecto que eu acho bem importante na tua fundamentação teórica, que tu fala sobre a lei de Darcy e as condições que são assumidas, né? A gente acaba assumindo condições na hora que a gente utiliza uma aproximação teórica, então são as condições de contorno, né? E tu cita elas uma vez na página 19 e outra na página 22, e ficou um pouco confuso para mim. Eu vou só ler o que está escrito na página 19, uma parte que tu fala, e depois na página 22, tá? Então, na página 29, tu fala que o meio fibroso é considerado como heterogêneo e anisotrópico. Isso aí tu pega do Silva. Não sei se tu tá com ela aí, o trabalho. Tô. Chegou a dar uma olhada? É o 19, qual que é o outro? E a 22. 22. E na 22 tu fala, o meio poroso deve ser rígido, estacionário, sendo homogêneo e isotrópico. Então, em um lado tu fala que é isotrópico e homogêneo, no outro fala que é heterogêneo e anisotrópico, né? E são conceitos contraditórios. Eu acredito que quando tu citou o Silva, tu cita para um determinado caso que ele avaliou, mas o teu caso, tu está assumindo um meio poroso homogêneo e isotrópico na simulação, ou na conta, né? Então, eu acho que na página 19, tu tem que só rever essa parte do texto, porque não é um caso anisotrópico o que tu estás assumindo, né? Uhum. Porque senão fica contraditório para quem está lendo, se tu está assumindo alguma coisa de direcionamento de tecido na hora que tu está fazendo a simulação, ou as contas ou não, e tu não, na verdade tu não assume que é tudo igual, né? Uhum. Então é só rever essa parte da página 19, eu acho que na página 22 está tudo certo, tá? Beleza? Tá. Beleza. E daí metodologia, tem uma hora, tu não cita que tu usou o MECP, apesar de tu ter falado dele na fundamentação teórica, daí eu sugiro que tu coloque, e na apresentação tu fala, né, do MECP. Uhum. E o posicionamento dos tecidos em relação à frente de fluxo, foi 0,90, né? Tu não fez 0,90, né? Daí a direção do tecido foi na direção 0, né? Isso, beleza. Eu imaginei isso, mas não está no texto. Daí se tu puder colocar também. E tem uma coisa que tu fez que eu achei interessante, acho que foi ideia de vocês aí que conversaram, né? Eu acho que tu fez, só que para mim na parte experimental eu não tinha ficado claro. Quando eu vi os resultados é que eu acho que ficou claro. Tu mediu a frente de fluxo embaixo do laminado e em cima, porque o molde era vidro, né? Isso, exatamente. Então, eu achei interessante isso aí, só que na metodologia, eu não sei se tu não descreve ou tu descreve de maneira muito tímida que para mim não ficou claro isso. Eu acho que foi sucinto, eu só digo que é molde de vidro para visualização inferior. Ah, tá. Então passou percebido ali. E se tu puder dar uma ênfase, eu achei interessante é uma das coisas que em um molde comum a gente não consegue fazer, né? Como tu estás trabalhando com molde de vidro, tu acompanhou, e o fato de o teu núcleo não ter passagem, né, da resina, ele podia realmente ter uma diferença, né? No começo do estudo, a intenção era essa, tanto que foi feito entre cavaletes, né? Foi colocado o molde de vidro e o objetivo era comparar a distância longitudinal superior e a O núcleo tinha passagem em 100. Oi? Hein, Gabriel? O núcleo tinha passagem de um lado para o outro. Não tinha passagem? Não tem passagem. Tem. Não era o DC? Era o DC, não era o DCI. Então, o DC tem passagem. Não tem. Vamos ver aqui.
só pegar um pedaço aí que sobrou. No texto diz que não tem, né? Aí tem que ver como que é, né? Se tem ou não tem. Mas aí é só questão de... Vocês têm um núcleo ainda, né? Eu tenho. Sobrou um pouco. Mas, assim, talvez eu estou me referindo ao nome do núcleo errado. Não, você usou realmente o tipo DC. Existe o tipo DCI. A diferença é que o DCI ele é um DC com furação. Só que o DC, como é que ele é? Então, você tem uma espuma de, por exemplo, 10 milímetros. A linha do eixo neutro fica com 5 milímetros. Então, você faz o grooving dos dois lados com 6 milímetros de profundidade de um lado e depois você faz o outro lado com 6 milímetros de profundidade. Quando um grooving corta com o outro, tem um furo que liga as duas faces. Se você botar o DC assim contra a luz, você vai ver todos os furos. Mesmo que não tenha furo feito na espuma, o próprio corte DC produz um furo na interseção de cada groove. Por isso que a frente dos dois lados andou igual. Então, as duas resinas, a resina de cima e embaixo, teriam acesso uma à outra, né? E elas andam bem igual. Se você botar Normalmente, quando a gente faz esses testes, a gente faz com vidro, mas põe um espelho por baixo. Então, você está vendo em cima e está vendo embaixo, andando exatamente na mesma velocidade. Então, o DC, na verdade, o DC tem mais probabilidade de ficar com a frente superior e inferior igual do que o DCI. É só uma observação. Mas depois você olha a tua amostra lá para tu ver que tem furo. Legal, legal. Vou visualizar e comprovada essa passagem, eu vou arrumar no meu trabalho que existe a comunicação superior e inferior da resina no laminado. E daí tenta dar ênfase essa parte que tu monitorou, né? Embaixo e em cima, que isso eu acho legal, né? Eu fiz a monitoração do primeiro ensaio e do segundo, e eu percebi que a diferença tem pouca, né? Daí, até fiz captura de imagem, fiz comparação, mas eu percebi que não tem diferença significativa. Então, eu acabei nem... Entendi. Tá, daí assim, Luiz, para não me prolongar muito, eu já vou para os resultados, tá? Então, nos resultados, tu comenta que o ambiente foi controlado, na verdade o ambiente foi monitorado, né? Tu não controlou o ambiente lá, né? Então, tu ligou o ar-condicionado, né? Eu controlava a temperatura do ar-condicionado, né? Bom, não sei se daí a umidade, enfim, eu sugiro que não use o termo controlado, porque... Não sei se a gente pode assumir que se a gente ligar o ar-condicionado, a gente está com condições controladas ali, né? Mas, enfim. Isso também é detalhe. Daí outra coisa. Quando tu fala que mediu a densidade aparente do núcleo, tu levou em consideração as ranhuras ali, os groomings? Tu levou em consideração? Tá. Aí tu pode botar no texto, na página 42, tu fala só das dimensões do núcleo e do peso, né? Aí tu falou que, calculou a densidade através das dimensões, mas aí tu não deixa claro que tu levou em consideração e isso vai afetar, né? E daí, já indo lá para o final do teu trabalho, quando tu faz aquela aproximação da frente de fluxo, tu tem as frentes de fluxo, e daí tu vê que há uma variação da frente de fluxo em função não da espessura, mas da largura do teu laminado. Então, nas regiões mais próximas da borda, tu tem uma diferença em relação ao centro. Aí tu usa uma frase que tu fala assim, foi dado o maior peso no cálculo para as distâncias obtidas nos centros. Eu não entendi como que tu fez esse cálculo e o que é esse maior peso. Não sei se tu traçou uma reta transversal no centro e simplesmente pegou as frentes no centro, eu não sei, não entendi muito bem aquilo ali. Peguei 5 pontos daquela linha, que é uma curva, né? Aquela demarcação ficou em formato de curva. E desses 5 pontos, o ponto central tinha um peso numa média aritmética maior do que os outros. Então tu tem que escrever isso no trabalho.
porque para quem está lendo, a gente fica meio estranho, não dá para entender isso. E aí já vou encaixar aí, quando tu usa a fórmula final lá, que daí tu fala assim, agora eu vou calcular a permeabilidade com L quadrado sobre T, e daí tu já chega nos valores de permeabilidade, né? Tu não fala tu só fala, usei a fórmula 6, sei lá, não me lembro qual era o número. Então ali eu acho que vale repetir a fórmula e inclusive colocar os valores de porosidade que tu calculou, porque tu fala, eu calculei os valores de porosidade que foram utilizados naquela fórmula ali. Porque tu só fala que reutilizou a fórmula e chegou naqueles valores de permeabilidade. Só que tu precisava de valores de viscosidade naquela fórmula, precisava de ΔT, ΔP de pressão, precisava de outros dados que tu calculou, só que tu não mostrou no texto esse cálculo. E como era, vamos dizer que isso é o núcleo, né, do teu trabalho, é o mais importante do teu trabalho ali, né, eu acho que tem que colocar novamente aquela fórmula e esses valores que tu calculou ali no final do texto. E aí, o texto de comentários era isso, tá? Eu só tenho uma dúvida aí, eu vou aproveitar que o Jorge está aqui também, então eu vou usufruir aí do conhecimento nessa área aí. Primeiro eu vou perguntar para ti, né, Luiz, o que tu achas, né? Depois, se o Jorge puder comentar em relação a isso. Na primeira laminação, tu passou 5 demãos de desmoldante, que foi a cera de carnaúba, certo? Uhum. E depois tu passou a cera de carnaúba, eu acho que 2 demãos em cada uma das laminações. Exato. Tu acredita que se tu deixar vamos dizer, um acabamento diferente no vidro, tu vai ter uma permeabilidade diferente da tua resina durante a infusão? Vamos dizer assim, se tu passar mais demãos de desmoldante uma vez, ou se tu usar outro desmoldante, que seja PVA, alguma coisa assim, tu vai ter, ou gel coat, né, se tivesse gel. Eu vou falar aqui como achismo, né, o Jorge vai poder dizer com mais sabedoria, mas como achismo eu acho que vai ser pouco significativo. Por que tu acha que é pouco significativo? Porque o que pegaria ali para a permeabilidade é o atrito com... Tu acha que não influencia? Eu acho que não influenciaria tanto, não. Porque se tu olhar na parte superior, eu tenho um filme polimérico, tudo bem que é um filme polimérico que já é especial, que é liso e tudo mais, mas que tem a mesma velocidade superior e inferior, entendeu? E aí eu entro num outro aspecto, né? E quando a gente faz, por exemplo, uma medida de permeabilidade via RTM, a gente pode utilizar esse valor para infusão a vácuo com plástico? Sabendo que o RTM em cima, vamos dizer que a gente tem um molde fechado de vidro, que seja, a gente pode usar esse mesmo valor de permeabilidade? Assim, em teoria, o cálculo é igual. Só que, na prática, falando agora achismo novamente, eu não sei se eu utilizaria. Eu preferia ter os mesmos parâmetros que eu teria no RTM para fazer o teste novamente da permeabilidade. Não sei se o Jorge quer complementar algo. Tá sem som, Jorge. O microfone desligado. Você usou Pilply na parte de cima do laminado? Utilizei. Porque aqui não está dizendo. Usou na parte de baixo? Não. Não, beleza. Eu diria o seguinte, que o desmoldante não tem nenhuma influência na permeabilidade. Até porque quando você usa um desmoldante tipo cera, né, você aplica a cera e retira a cera. Aplica e retira, isso. Então, você tem que tirar a cera. Na verdade, você deixar a cera, aí pode até ser que um excesso absurdo de cera, depois de 20 camadas, e tirar a peça uma atrás da outra, né, pode ser que o molde fique tão ruim que até que a peça não desmolde. Pode ser que aí aconteça isso. Normalmente, quando você faz uma infusão, você tem gel coat também, né? Embaixo, por exemplo. Você tem cera, tem gel coat, aí você monta tudo, ou seja, a resina na face mais externa contra o molde, ela corre entre uma camada de gel coat, que é uma resina, né? Um fio de resina, e a primeira camada de tecido ou manta. Né? Então, eu diria que a influência do desmoldante desprezível. Exatamente, a palavra desprezível.
Beleza. Não, então, era isso, né? Eu agradeço aí o convite novamente. Para mim foi um prazer ler o trabalho, foi um aprendizado. Eu tenho algumas outras questões aí de texto, Luiz, mas aí eu mando para ti depois, aí depois tu dá uma olhada. Obrigado novamente aí, professor Ricardo, Jorge. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Alguém está... Dá para ver sim. O furo? Uhum. Dá para ver sim. Ou seja, na interseção de cada corte fica um furo. Ou seja, é por isso que ela anda bem certinho. Muito bem. Muito obrigado, o Gabriel, pelas suas ações, né? Muito, muito adequadas. Professor Carminati, o senhor tem a palavra para nos ajudar aí com as suas colaborações. Ok. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz, pelo convite. Professor Nasser, também obrigado. Eu vou fazer alguns comentários em relação ao texto, tá? E algumas questões que eu observei. Primeiro, parabéns pela apresentação, apesar de a gente estar nessa situação um pouco diferente, que a gente apresenta sozinho, digamos assim, mas o nervosismo acaba sempre batendo um pouco também, né, Luiz? Então, parabéns pela apresentação, eu acho que você mostrou bastante segurança, demonstra que você fez o trabalho, isso que eu acho que é importante, tá? E, realmente, essa questão agora de fazer o trabalho durante a pandemia, lá ainda no laboratório, sozinho, às vezes, sem ter o apoio de outros colegas para ajudar, e os professores para dar auxílio, também acaba complicando um pouco, mas acho que você saiu muito bem no trabalho, e o trabalho demonstra que você aprendeu bastante, isso que eu acho que é importante, tá? Principalmente, Carminati, quando o professor é sexagenário como eu, e eu sou proibido de entrar na UFSC. É verdade. Ficou mais complicado ainda. Bom, eu vou começar, na verdade, já pelo título, se vocês me permitem, tá? Porque você coloca assim, estudo de determinação experimental de permeabilidade por infusão a vácuo de compósito sanduíche. Eu acho que ficou invertido. Se vocês me permitem, depois a gente pode discutir. Poderia ser determinação experimental da permeabilidade de compósito sanduíche produzido por infusão a vácuo. E aí a gente pode conversar depois sobre isso, porque do jeito que está, parece que a permeabilidade por infusão a vácuo fica meio... Não sei se vocês concordam comigo. Não sei, para mim não soa legal. Era uma dúvida minha anteriormente, eu fiquei na dúvida e optei por essa. Tá, depois a gente pode conversar com a banca, então, na parte de deliberações, para ver se vocês concordam comigo, tá? Bom, passando lá para a parte do resumo, duas coisas, Luiz. Primeiro, a questão de siglas. Você fala ali direto em PRFV, em PET, mas você não cita o que é isso. Tá? Então, primeiro escreve, PRFV, plástico reforçado com fibra de vidro. Aí você pode colocar entre parênteses PRFV e o PET também, tá? E uma coisa que eu senti falta no teu resumo é a questão do falar sobre o núcleo, falar um pouquinho sobre o sanduíche, porque o teu trabalho é baseado em cima do compósito sanduíche, e você não fala nada praticamente no resumo sobre isso. Então, coloca uma frasezinha ali, compósito sanduíche são tal, tá? E na parte final do resumo, também senti falta de valores. Você tem que lembrar que o resumo é aquilo que vende o teu trabalho. E no caso aqui, você tem que vender bem o teu peixe. Porque com a quantidade de informação que a gente tem hoje, muitas vezes a pessoa lê o resumo, não, isso aqui não me interessa porque eu não vou ficar lendo o trabalho inteiro para descobrir alguma coisa. Se você já joga o gancho, digamos assim, aqui no resumo, a pessoa se interessa em ler o teu trabalho e depois um artigo, de repente, que você possa publicar a partir disso. Então, eu sugiro que naquela partezinha final, você coloca assim, os resultados se apresentaram dentro da grandeza. Cita os valores que você obteve. O valor da permeabilidade foi de tanto, tá? O valor da quantidade de resina foi de tanto, o núcleo sanduíche influenciou ou não na permeabilidade, comparando com outros trabalhos onde não tem núcleo sanduíche, se você conseguir fazer alguma comparação. Então, eu acho que seria legal, assim, você melhorar um pouquinho o teu resumo, tá? Para deixar um pouquinho mais claro. E na palavra-chave, eu também sugiro que você coloque a palavra ou núcleo, ou sanduíche, porque acaba sendo um dos teus itens principais do trabalho, essa questão do núcleo. E você acaba não chamando atenção isso dentro do teu resumo, tá? Bom, o texto, como o Gabriel falou, eu também concordo, acho que está muito bom, apesar de você exagerar um pouquinho nas vírgulas. Tá? O probleminha, às vezes, das vírgulas, que eu fui riscando as vírgulas, então, no PDF, depois eu te mando, tá?
E não confundir fluido com fluido. Você, às vezes, escreve com acento e sem acento. Fluido é o líquido, digamos assim, é a parte fluida. E fluido é o passado do verbo fluir, alguma coisa assim, transigente do lado do verbo fluir. Então, toma um pequeno cuidado com isso, tá? Eu também fui riscando aqui. Na página 9, onde você fala na tabela 1, matriz, reforços correspondentes, você coloca reforço mineral. Seria talvez reforço cerâmico, porque fibra de vidro e fibra de carbono são cerâmicos. Acredito que Tá? sim. Então, talvez na tradução, quando você pegou do Silva, não sei, o Silva acho que é em português, né? Mas dá uma verificadinha nesse conceito, tá? Porque eu acho que mineral, você tem ali orgânico, que é polimérico, no caso, metálico e cerâmico. Só para deixar um pouquinho, tá? Perfeito. Ok. Aí vamos lá para a parte dos reforços, quando se fala dos núcleos. Eu acho que justamente pelo fato do teu trabalho ser baseado em cima dessa questão do compósito sanduíche também, eu acho que teria que abrir um pouquinho mais esse item 2.1.3 aqui, certo? Porque, veja, você fala depois ali na tabela 4 sobre os tipos de núcleos, né, que é a balsa, o PVC semi-rígido, o PVC flexível, o honeycomb, mas seria legal, de repente, você colocar 1 ou 2 parágrafos assim, me explicando um pouquinho sobre esses materiais, tá? E, por exemplo, você usa qual núcleo no teu trabalho? Eu utilizo o PET. Você não fala nada do PET. Então, talvez aqui faz um ou dois parágrafos dizendo, ó, o PET é assim, ele é obtido dessa maneira, ele tem essa fórmula, tem essas características. Aqui, daí, de repente, você, não sei se você vai conseguir, mas de repente acrescenta nessa tabela 4 mais uma coluna com o PET, verificando, e não sei se você tem como conseguir essas informações se estão disponíveis facilmente. Mas como é que é a resistência à tração dele comparado com os outros, tá? Mas isso assim, se você conseguir informações sobre isso, tá? Bom, vamos para frente. Eu estou só falando algumas coisas do texto rapidinho, tá? Para melhorar o teu texto, para depois ficar para frente, tá? Na página 27, você fala lá do race tracking, né? Na figura 15. Coloca ali no própria legenda da figura, em cima, o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é D. Tem que sempre lembrar que a figura ela tem que ser autoexplicativa. Eu não preciso necessariamente ler o texto para poder entender a figura, certo? Então, até você coloca em cima lá, figura 15D, devido à sua existência, poderá produzir manchas secas, figura 15D, mas isso tem que estar na própria legenda. Então, só faz ali, depois termina, manchas secas, ponto. Aí, A, tal coisa, B, tal coisa, C, tal coisa, certo? Isso vale também, por exemplo, quando você apresenta a figura 18, lá na página 30. Você coloca ali, materiais consumíveis, A, B, C, D, E, F, G. Está explicado no texto. Mas, às vezes, eu quero um pouquinho mais de pressa, eu estou lendo mais rapidamente. Então, coloca ali depois, materiais consumíveis, ponto. A, fita tape screen, acho que é, né? Fita ali. E aí você vai colocando o que é ali, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro essas questões. Qual foi o material da bolsa de vácuo? Material da bolsa de vácuo? Eu não especifiquei no trabalho, né? Isso. É polimérico, mas eu não sei de cabeça qual que é o plástico ali. Ok, então se você conseguir, coloca aqui para a gente depois ter uma descrição um pouquinho melhor dele, tá? Tá. Ok, vamos para frente. Bom, página 36. A questão que o Gabriel também levantou, que é das 5 demãos de cera e depois das 2, né? Talvez explica no trabalho por que você fez isso. Acho que tem que ficar um pouquinho mais claro. Ó, na primeira vez eu usei 5, aí eu percebi que talvez foi exagerado e depois eu comecei a usar 2. Tá? Deixa um pouquinho explicado isso, porque senão a pessoa diz, tá, mas usou 5, e por que depois usa 2? Ficou com preguiça? Tinha pouca cera? Qual foi o objetivo? Então, deixa eu explicar. Tem que lembrar que o teu trabalho vai servir de base para trabalhos futuros. E a pessoa não vai ficar te ligando lá depois, ô Luiz, por que você usou 2 em vez de 5? Você já está lá na Austrália, Dinamarca, em outros lugares, tocando a tua vida, e a pessoa vai ter que ir atrás para descobrir essas informações. Tá? Muito bem. Aí uma pergunta que eu queria fazer já para a gente começar. Por que houve, você tem alguma ideia, por que houve essa variação tão grande na viscosidade do fabricante e da obtida por você? A ideia principal que eu
estou sugerindo é que eu posso ter alocado ela de forma incorreta, Uhum. e, assim, faltava pouco tempo para a data de validade. Tá. Coisa de se não me engano, 2 semanas. Mas ele está dizendo que talvez tenha evaporado um pouquinho dos solventes e por isso ele ficou Né? mais denso. Mas eu te pergunto, a viscosidade que o fabricante coloca lá atrás foi medida pelo método Brookfield, né, pelo equipamento Brookfield. Há diferença desse Brookfield para o Cockford? O viscosímetro é diferente. Um é analógico e outro é digital, né? Um é por rotação, Tá? outro é de forma mais manual, né? A diferença, o Brooksfield é melhor, só que eu não tive acesso a um viscosímetro Brookfield, só consegui Uhum. um copo Ford. Tá. Não, a minha pergunta, na verdade, é assim, os dois dão o mesmo valor. Se eu usar os dois concomitantemente, Em teoria, sim, porém, tá? o resultado do Brookfield, ele é mais, como é que eu posso dizer, Preciso. preciso. Tá, ok. Não, então perfeito. Só para deixar claro, então, essa questão, porque lá você acaba usando Brookfield, né? A densidade está em Brookfield, aqui você usa Cockford. Então, talvez vá um pouquinho por essa linha, ó. O fabricante usou Brookfield, nós usamos o Cockford, mas os valores são idênticos e a gente realmente acha que o problema foi devido ao tempo de armazenamento da nossa resina, tá? Só para deixar um pouquinho mais claro, ok? Bom, na página 41, você fala ali na caracterização do laminado, logo depois do 4.2, você coloca assim, a caracterização foi feita analisando as composições finais de cada ensaio, né? E aí em cima se fala, não foram localizadas bolhas e áreas secas após a cura. Quer dizer, aqui foi feita uma análise visual ou foi feita alguma análise mais detalhada através do equipamento? Quando eu falo bolha, é macro. Tá. Bolhas de análise visual. E você tem armazenado imagens desses materiais? Eu tenho, e inclusive eu tenho aqui em mãos, se quiser que eu traga. Não, talvez, Luiz, você acrescentar aqui, tá? Coloca assim um pouquinho do material que você obteve no final, para que as pessoas possam ver como é que é esse material resultante depois, certo? Porque se fala, ó, não teve bolha, não teve nenhum problema, já não teve mancha seca, mas deixa talvez ali. Eu sei que mais tarde você até acrescenta algumas imagens, mas, por exemplo, lá na figura 30 você acrescenta o race tracking, depois você acrescenta já com as linhas. Eu acho que seria legal colocar talvez as figuras, já que você não vai precisar ir lá no laboratório fazer isso, acrescentar algumas imagens, ó, esse aqui foi o resultado do nosso experimento 1, experimento 2, experimento 3, tá? Aí, de repente, fica mais legal visualmente. Bom, vamos para frente. Na mesma página 41, eu acho que seria legal aqueles resultados que você colocou lá como apêndice trazer para cá. Porque faz parte do seu trabalho. Foi uma coisa que você fez. Não é um material que você obteve a partir de um terceiro. Tá? Então, eu acho que valoriza os teus resultados. Muitas vezes a gente quer ser um pouco sucinto na análise dos resultados, na apresentação dos resultados, mas acaba esquecendo de valorizar um pouquinho os nossos resultados. Então, eu sei que a figura 27 acaba sendo mais ou menos um resumo daquelas informações que você tem lá atrás, mas traz para cá. Não, acho que não vai ser exagero você colocar ou mais uma figura, ou mais uma tabela, ou mais uma folha aqui no meio do texto. Tá? Eu acho que valoriza bastante o teu trabalho e foi um trabalho bem legal. Acho que tem que valorizar esses materiais que você tem. Tá? E aí eu tenho mais uma pergunta nessa mesma página, que foi o seguinte. Quando você começava a infusão, você acionava a bomba e começava a fazer a medida lá do fluxo que estava entrando, certo? Quando que você parava o processo? Quando Com, que você desligava a bomba, digamos assim? com completa saturação da peça. Tá, que você observava através da corrida e a saturação lá no final. Isso. Isso, né? Tá, então, na verdade, os tempos não eram iguais. Não entendi. Os tempos de que a bomba permanecia ligada, eles não eram iguais. Isso até a gente vê lá atrás nas figuras. Não. Tá. Talvez lá no Materiais e Métodos deixe um pouquinho claro esse procedimento que você realizava. A Tá? finalização de quando A realização do experimento
estireno junto ali para fazer depois a catalisação. Incidência, aspecto, cor, teor de sólidos, não, aqui atrás não estou vendo. Pelo menos não no datasheet. Não, no datasheet não tem. Eu acho que é interessante falar que ela é Tá. Porque senão, a resina poliéster, você precisa ter um catalisador depois ali, né? Geralmente estireno. Tá? E você não tinha problema de cheiro, no caso, né? De voláteis. Problema em que sentido? Não entendi. Porque o estireno ele geralmente libera uma parte de voláteis ali. Você tinha problema de cheiro? Muito. Tá com carvão ativado toda hora. Tá. Ok. Então, por isso, talvez tenha que dizer que você estava usando como o catalisador de estireno, tá? Ok? Ok. Bom, vamos para frente. Aí, novamente, a pergunta do professor Gabriel também, que lá na figura 31, desculpa, na página 45. Uhum. Como é que você mediu essas linhas mesmo? Eu utilizei o programa de design, programa de vetores, CorelDRAW. CorelDRAW. Eu bati imagens, várias fotos de vários ângulos da peça, já identificada com todas as demarcações, e dimensionei dentro do próprio programa. Tá, e aí você usou como se fosse uma média da linha? Daí o que acontece? Eu peguei pontos em 5 alturas, alturas verticais ali no caso, de cada reta. E com isso eu fiz uma média aritmética. Tá, ok. Então, deixa isso claro também, tá? Porque quando eu li, eu não sabia se você tinha pego a frente da onda, ou se você tinha pego da marcação, no caso, ou se você tinha pego uma média, você pegou os pontos mais retesados. Então, explica, olha, eu peguei 5 pontos, fiz através do software CorelDRAW, fiz lá uma estimativa média desses 5 pontos e acrescentei, tá? Tá. Certo? Perfeito. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar agora um pouquinho das perguntas. Na figura 32, você tem uma noção de por que o experimento 2, o ensaio 2, foi mais rápido do que os outros dois? Tem alguma explicação? 32, espera aí. Página 46, figura 32. Não. Eu acredito que o que afetou o ensaio 2 para ser mais rápido pode ser a variável da pressão, que teve um pouco de diferença ali. E é isso, porque a temperatura e a umidade relativa estavam muito próximos. Tá. E eu acredito que pode ser questão física dos componentes, como eles foram arranjados. Mas não sei. Então, talvez seria um fator importante que de ser estudado, né? Porque, como você mesmo falou, você usou lá a configuração do laminado sempre igual, no mesmo número de camadas lá e o mesmo sistema. E você teve respostas diferentes. Então, ou talvez a resina talvez estava um pouquinho diferente em relação aos outros dois. Eu posso dar uma... Sim, à vontade, professor, por favor. É que, primeiro, a respeito sobre a bomba de vácuo. A bomba de vácuo ela é ligada antes do processo para fazer vácuo e manter o vácuo. Normalmente, a gente faz um teste para ver se o vácuo está sendo mantido, ou seja, fecha o registro, mantém o envelope sobre vácuo e vê se ele vaza durante 10 minutos. Aí, não vazou, abre a bomba, injeta a resina e quando ela chega no final, normalmente tem um trap, um filtro que coleta o excesso de resina para não entrar na bolsa. Depois disso, a bomba fica ligada até a resina polimerizar completamente. Isso pode demorar
24 horas. Então, a bomba ficou ligada muito mais tempo depois do que a resina conseguiu preencher o envelope. E aí, ele só vai poder fazer um outro teste no dia seguinte. Ou seja, vai tirar tudo, aí que vem, que ele já deu 5 demãos de cera num dia, ou seja, ele quebrou a resistência do vidro no primeiro dia, no segundo dia ele só aplicou 2 demãos e no outro 2 demãos. Por quê? Porque ele já tinha aplicado 5 demãos e a cera fica no vidro. Bom, eu estou dando uma deixa, Luiz, da explicação que tu deveria ter dado já. Mas, como ele só repete o teste no dia seguinte, ou talvez 2 dias depois, e uma coisa eu prestei atenção, a temperatura do dia do teste que ele botou só de um dia era muito baixa. E com a temperatura baixa, a viscosidade sobe. Perfeito. Pode ser que ele... Luiz, você fez esse teste 3 dias seguidos ou você deu um espaço entre eles? 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. E você registrou a temperatura dos 3 dias? Sim, é um trabalho. Hein? Uhum. Pode ser também que tenha sido isso. Outra coisa é que o sistema de vácuo que ele usou não era muito, como se chama? Em português, a prova de vazamento. Uhum. Então, qualquer microvazamento no sistema de vácuo já causa uma queda de pressão grande. E a pressão que ele usou, lá no tal do apêndice, que você comentou bem que deveria estar dentro do texto, porque não, a pressão não está na frente. Facilita, a pressão estava baixa. E, então, uma conjugação de pressão baixa com viscosidade alta e um stacking que tem uma permeabilidade já difícil, né, pode causar essas variações. Mas você que tem que entender isso, não eu. Ok. Então, Luiz, como o professor Renato falou, coloca depois no texto isso também, tenta fazer uma explicação, tá? Eu sei que talvez você não consiga referências em relação a isso, mas daí fica pelo menos a tua explicação aqui no texto, certo? Bom, aí vamos para frente. Aí nós chegamos a praticamente a tua parte principal do trabalho, que foi o cálculo da permeabilidade, certo? E aí eu senti falta de uma coisa, uma tabelinha, talvez, ou no próprio texto, onde você coloca os valores que você usou na equação 9, tá? Que você acaba comentando que você tem o ΔP, que você vai usar a viscosidade, que vai usar a porosidade e o L ao quadrado sobre T que você tira daqui, mas eu senti falta disso, uma tabelinha ou no texto. Acho que uma tabelinha ficaria legal para você acabar fazendo isso, tá? E aí, eu vou te perguntar agora uma coisa. Você chegou a esses resultados da figura 34 utilizando a equação 9, né? Certo? Vai lá na página 48. Até depois, Luiz, verifica, porque o número da página não bate com o número do PDF, tá? Equação 8. Equação 8? Equação 8. Tá, desculpa, então, a equação 8. Que é lá da lei de Darcy, né? Isso. Tá. Então, me explica o seguinte, você coloca ali embaixo assim, o fato do ensaio 2 ter obtido permeabilidade superior está principalmente relacionado com sua fração volumétrica de fibra ser inferior aos demais, como exibe a figura 29. Uhum. Tenta explicar para mim, então, por que você acha que isso aconteceu. Se tu analisar a equação, a lei de Darcy, tá. A permeabilidade está diretamente relacionada com a porosidade. Perfeito. A porosidade, a obtenção da porosidade, ela é obtida através da fração volumétrica da fibra. Então, a porosidade é um dos principais variáveis de diferença que eu observei entre os 3 ensaios. Então, variando a fração volumétrica de fibra, eu vou estar variando a porosidade, eu vou estar variando a permeabilidade. Tá. Mas aí deixa eu fazer aqui vamos ver se os colegas me ajudam aqui, por favor. Se você está dizendo que você tem uma quantidade menor de fração de fibra, certo? Você automaticamente não teria uma porosidade menor? Porque pensa comigo, você não está fixando a quantidade total, você colocou menos fibra,
Se você tem menos fibra, o tamanho dos espaços entre essas fibras, quer dizer, a porosidade, automaticamente também é menor do que as outras duas. Eu acho que ele botou o mesmo número de camadas nos 3 testes, correto? Correto. Então, a porosidade tem que ser igual nos 3 testes, certo? Tá. Idealmente falando, sim. Tá. Então, porque... Tá. Porque se você olhar a figura 29, então, vamos voltar agora comparando a figura 34 e a figura 29, tá? Se você pegar a 29, concordo. Então, o ensaio 2 vai ter a maior permeabilidade, porque ela tem a menor fração volumétrica de fibra. Mas aí, o ensaio 2, 1 e 3 estão invertidos. Porque se você olhar lá, o ensaio 3 é o segundo menor. E aqui, no gráfico da figura 34, ele é o menor permeabilidade. Tá? Dá uma olhadinha lá. Figura 29 e figura 34. A porosidade, ela está no numerador da equação, correto? Isso, é proporcional. Então, quanto maior a porosidade, maior A permeabilidade. a permeabilidade. E o que é a porosidade? São todos os espaços vazios dentro daquele envelope que está sujeito a uma atmosfera. Certo. Tem espaço vazio entre os filamentos de manta, espaços vazios entre os filamentos alinhados de tecido, tem os espaços vazios dos canais da espuma, e tem um outro fator que eu expliquei para o Luiz também, que é o que, Luiz? Absorção da resina no núcleo. Exatamente. Porque, além disso tudo, que é muito intuitivo, que são os espaços vazios entre os filamentos de manta, do tecido e dos canais que a resina corre por dentro do core, a espuma ela tem uma quantidade de células abertas na superfície que ela capta resina. E isso também é porosidade. E, incrivelmente, a espuma de PET é a espuma que tem o pior resultado em termos de captação de resina na superfície. É absurdamente alto o número. E para você conseguir se livrar dessa influência, você deveria fazer um teste com uma espuma mais grossa, porque chama de resin uptake, a quantidade de resina que fica nas células abertas da superfície da espuma, ela independe da espessura da espuma. Se você pegar uma espuma de 50 milímetros, a quantidade de células abertas aqui e aqui é a mesma do que uma de 10 milímetros ou de 6 milímetros. Ou seja, quando você pega um core muito fino, o número, a quantidade de resina em massa nessa superfície é muito grande. E eu estava dizendo para o Luiz, para a espuma de PET, é mais ou menos 1,2 kg por metro quadrado por face. Então, a gente estava vendo que o corpo de prova era 40 por 30, não é isso? Isso. 0,12 metros quadrados. E aí você, por um metro quadrado, são, sei lá, 9 vezes. Ou seja, a gente está falando que 120, 130 gramas de resina ficou de cada lado da espuma, só na cavidade da célula aberta dela. Bom, isso é só uma pequena interrupção, professor. Não, mas está perfeito. Obrigado. Obrigado. Porque eu notei que realmente o número estava absurdamente grande de resina, mas é porque essa espuma ela tem uma absorção grande e que mascara o resultado. Tá, ok. O professor, continuando ali sobre o que o senhor estava falando sobre a fração volumétrica, né? Complementando também o que o Jorge disse, a fração volumétrica, ela da fibra, ela não vai aumentar apenas aumentando o número de fibra. Eu acredito que a variação existe pela quantidade de resina. Se a quantidade de reforço é o mesmo, o que vai variar é a resina ali. Então, a fração volumétrica da fibra, a variação dela, eu acredito que seja pela quantidade de resina que ficou
em cada composto. Eu não sei se eu posso só comentar um negócio, cara. À vontade, por favor. É que eu acredito que eu não tenho essa sensibilidade, mas essa variação ali que a gente teve, eu não sei se não é comum devido a essas incertezas do processo, né? Então a gente às vezes está tentando justificar um negócio que é comum devido às inúmeras incertezas que a gente tem quando trabalha com compósito, né? Ele está na mesma ordem de grandeza, permeabilidade, só que tem uma variação mesmo. E daí talvez, né, elucidar essas incertezas até que o Jorge comentou ali, de ser feito de um dia para outro, já foi feito... A gente sabe que na parte de compósitos, assim, quando a gente faz uma laminação, por mais que a gente tente manter as mesmas condições da segunda laminação, é outra realidade, né? Então talvez essas incertezas teriam que ser mais elucidadas do que a gente tentar buscar justificativa para... Eu não sei se a gente consegue... se esse valor, se essa variação aí é tão em virtude daquele ensaio ter tido uma peculiaridade ou se é a própria incerteza do processo. Né? Não, perfeito. Gabriel Carminati, existe também a questão da variável da própria disposição do vidro no tecido da manta. Né? A gente sabe que um pequeno desvio do alinhamento do filamento de vidro no tecido pode afetar a velocidade de percolação do fluido. Garante que a manta ela tem uma disposição absolutamente homogênea de todas as suas frações, as pequenas frações de vidro que são dispostas. Não dá para a gente ter certeza. Pode também causar uma certa influência nessa variação. Não, e além disso, se a gente olhar também a figura 32, que é a distância da frente de fluxo pelo tempo percorrido, L quadrado sobre T, também, o ensaio 2 foi maior. Como ele é diretamente proporcional, então ele também vai ser maior. Na verdade, aqui, Luiz, o objetivo era justamente isso, a gente fazer essas discussões para você colocar no texto. Tá? Porque eu senti que você, assim, foi muito simples, talvez, tua explicação de só jogar a questão da fração volumétrica sem considerar essas outras variáveis, digamos assim, tá? Então, tenta melhorar um pouquinho mais essa tua explicação, falando sobre essa questão que o professor Nasser comentou, o professor Ricardo, o professor Gabriel, colocando L quadrado sobre T também, que é diretamente proporcional, o ensaio 2 também foi, tá? Provavelmente, se você fizesse uma análise estatística, talvez essas variações que você teve em permeabilidade são insignificantes, certo? Todas estariam, e como o professor Gabriel comentou, todos eles estão na mesma ordem de grandeza. Mas talvez deixe um pouquinho mais claro isso no texto. Eu acho que valoriza os teus resultados, valoriza o teu trabalho, tá? Bom, vamos lá, então, para fazer conclusões agora, tá? Professor Carminati, por favor. Só mais um comentário. A tal da tabelinha é super interessante. E realmente faltou, porque uma pessoa que não tem conhecimento, que pega o texto, lê tudo e tem que começar a pegar coisa que está embaixo, em cima e tudo mais, e não tem nenhum lugar que concentrou o resultado. A tabelinha realmente é boa ideia. Talvez, até como o professor Gabriel comentou, puxar a equação aqui para baixo também. Coloca a tabelinha do ladinho, coloca a equação já, para facilitar ali a pessoa que vai, de repente, depois simular isso, ou fazer as contas, ajudar. Tá? Bom, na tua conclusão, Luiz, eu senti falta de valores. Você faz as conclusões, mas você não coloca valores. E, geralmente, a gente lê primeiro o resumo e depois vai nas conclusões para decidir se a gente vai ler o trabalho ou não. Então, tenta colocar um pouco de valores dentro desse teu resultado, tá? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma hora aqui que você fala essa questão das dois lados. Deixa eu ver se eu acho que onde é que está. Que é lá no finalzinho. Tá? Apesar de não haver furos ou cortes interligando as partes inferior e superior, já vimos que tem, ao núcleo nos laminados, observou-se que a velocidade de distribuição da resina se comportou de maneira similar em ambas as partes. Você não mostra esse resultado no trabalho. Certo? Você não tem uma imagem mostrando a parte de cima e a parte de baixo para a gente ter essa conclusão. Então, eu acho que essa conclusão, ela não se sustenta só com a tua intuição, dizendo que foi ou não assim. Então, talvez tire essa conclusão para ela não ficar. A gente sabe que vai ser igual. Ou como o professor Nasser comentou, devido aos furos e devido à distribuição, vai ser igual. Mas, como tu não apresenta nenhuma imagem, nenhum resultado disso, acho que fica meio complicado, talvez, você colocar isso, tá? Ok?
Bom, eu acho que era isso, mais ou menos. Novamente, parabéns pelo trabalho, foi bem interessante. Como o professor Gabriel comentou, e a gente sempre aprende coisas quando lê os trabalhos, por isso eu agradeço muito pelo convite, aprendi muita coisa interessante aqui. Eu acho que tem, nas tuas sugestões de trabalhos futuros, tem uma linha aí de pesquisa bem forte para o professor Ricardo, professor Nácer, continuar trabalhando, professor Gabriel também, tá? E parabéns, eu acho que agora isso aqui, com essas correções, depois eu encaminho também o meu texto aqui, com as correções que eu fiz, tá? E terminar, né? Certo? É a última etapa, Luiz? Já está terminando? Última etapa, só faltava isso aqui mesmo. Então, formatura, parabéns. Tá? Novamente, parabéns, professor Ricardo, professor Nácer, Luiz, parabéns. Obrigado. O Carminati, tem avaliação aqui ainda, né? Sim, sim. Calma. Então calma aí, Luiz, calma. Já tá achando que ele vai embora almoçar já, né? Tá com fome? Então, gente, eu agradeço imensamente aí a colaboração de vocês, né? Os pontos foram muito pertinentes. Eu anotei todos eles, praticamente aqueles que eu pude anotar. Eu tenho certeza que o Luiz também fez as anotações dele, né? E a gente vai trabalhar em cima disso para evoluir, que essa que é a ideia, né? Trazer cada vez mais informação e qualidade de informação para que outros alunos que eventualmente possam vir na sequência desenvolver trabalhos análogos já tenham uma boa referência, um bom trabalho, né? Um trabalho sólido para que possa iniciar a sua pesquisa a partir dali. Jorge, se me permite, para mim não ficou muito claro, você quer que ele coloque, assim, no resultado final, o que ele faria com esse cálculo de permeabilidade? Você acha que é interessante ele colocar isso, Jorge? Não, acho que não. Até porque, agora falando em termos práticos, para que se calcula a permeabilidade de alguma coisa? Porque quando você vai realmente fazer uma infusão grande, você não tem um tipo de laminado ou uma permeabilidade na peça inteira. Você tem várias permeabilidades. Então, quando você troca a permeabilidade de propósito, às vezes você quer dirigir o fluxo para uma área ou outra durante a infusão. Então, a mudança, quer dizer, a permeabilidade natural em si de cada laminado é uma coisa. E você modificar essa permeabilidade de propósito para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, trocar a direção, é super importante. É lógico que isso não é o escopo do trabalho dele. Mas quando a gente calcula a permeabilidade de alguma coisa, é porque a gente vai pegar esse valor, colocar dentro de um software e vai rodar. Então, o que acontece? A fração de volume, o Resin Uptake, etc., não vai fazer diferença. Por quê? Dentro da minha peça, eu vou ter exatamente esse laminado, que vai ter essa permeabilidade. Depois que calcular aquele número, 8 vezes 10 a menos 10, eu vou colocar ele dentro do software e aí sim ele vai rodar à frente de resina. Então, é só para entender que o cálculo da permeabilidade ele é fundamental numa infusão grande, ou até mesmo numa infusão que você quer saber quanto tempo vai demorar e tudo mais, porque uma das coisas que a gente tem que ter, assim, que a gente aprende logo no início, né, é o seguinte, tempo-distância. Por que tempo-distância? Porque a resina tem um tempo que ela fica viva ainda, e conforme ela vai passando o tempo, ela vai começando a polimerizar e a viscosidade vai subindo. E quando a viscosidade sobe dentro do processo, a permeabilidade começa a diminuir também. Ou seja, é uma confusão dinâmica monstruosa, uma infusão. Então, e eu imagino que o Luiz, quando fez o cálculo, ele fez muito tipo uma coisa estanque. Eu vou calcular a permeabilidade desta amostra. Eu talvez não imagino que ele teve a ideia de entender para que serve esse número que ele calculou.
mas ele entra dentro de uma outra matriz com centenas de variáveis para fazer aquela infusão da primeira foto que ele mostrou funcionar certinho. Ok, tá bom. Ok, muito obrigado, então, à banca. Eu parabenizo o Luiz aí, né? Lastimo profundamente que eu já tenho mais de 60 anos e, apesar de eu ter tido muita vontade de ajudá-lo e estar com ele no laboratório, nos ensaios, eu não pude participar, eu fui proibido, tá? Então, é isso, parabenizo ao Luiz, agradeço as considerações da banca, e eu solicito agora, então, Luiz, que você, por favor, desconecte aqui, tá? Bem como a sua extensão lá no YouTube, tá bom? E eu te chamo pelo WhatsApp para que você possa entrar daqui a pouco mais. Sem problemas. Eu só agradeço aí as considerações dos professores, professor Ricardo aí por todo o acompanhamento e acreditar nesse projeto, o professor Jorge aí por ter cooperado também conosco, com todos os seus conhecimento prático. O professor Gabriel também sempre esteve disposto lá comigo no laboratório, sempre acompanhando, sempre com uma parceria muito grande. Agradeço muito também. E o professor Carminati, que também trouxe muitos levantamentos assim que eu vou assim utilizar, e agradeço também por tudo que tenha feito aqui na banca. Muito obrigado, tá? Vou sair daqui então. Tchau, tchau.